Olá para você que nos acompanha na internet, aqui nas nossas redes sociais, as redes sociais do nosso escritório de advocacia, o Nogueira e Nogueira Sociedade de Advogados, que está no Instagram, no @Nogueira e Nogueira THE, no Facebook, lá no Nogueira e Nogueira Sociedade de Advogados, na fanpage, e as nossas redes sociais pessoais, né, que estamos lá no Instagram, no Alexandre Nogueira 11, e no Facebook, lá no Alexandre de Castro Nogueira. Né? E também, principalmente, vocês que nos acompanham no nosso canal do YouTube, né, que é o Alexandre Nogueira, onde a gente está colocando aqui materiais, né, vídeos sobre como deve se dar a preparação para as eleições de 2020, trazendo as novidades, trazendo aí os bastidores, enfim, tudo sobre o direito eleitoral que diz respeito às eleições de 2020, a gente está trazendo aqui para vocês. Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior, onde a gente estava falando sobre propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode. Né? A gente parou no vídeo passado no ponto que a gente estava falando sobre a possibilidade da divulgação das vaquinhas virtuais, ou seja, você pode já, o pré-candidato já pode, desde o dia 15 de maio, né, desse ano, já poderia estar fazendo o seu financiamento coletivo, as vaquinhas virtuais, para poder utilizar esse dinheiro na eleição e divulgar que está com a vaquinha virtual à disposição de quem quiser auxiliar. Só não pode, nessas postagens, ter pedido de voto, nem implícito nem explícito, e nem deixar de observar as regras da propaganda eleitoral na internet, ou seja, não pode haver impulsionamento desses posts que está aí pedindo para que as pessoas participem da vaquinha virtual. E continuando, o que pode e o que não pode para as eleições de 2020 em relação à propaganda eleitoral, vai poder, a partir do dia 27 de setembro, inclusive no dia da eleição, fazer propaganda eleitoral, né? Na internet, deixando muito claro, né? Ou seja, só não vai poder novo conteúdo no dia 15, que é o dia da eleição, mas a propaganda vai continuar porque a internet vai continuar no ar, né? No sítio de internet do candidato, ou seja, no site, né? O partido ou coligação, no endereço eletrônico comunicado como da candidatura à Justiça Eleitoral e hospedado no Brasil, vai poder ter esse site continuar no ar também no dia 15, tá? Que é o dia da eleição. Vai poder mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelos candidatos, ou seja, não vai poder ter compra de dados. Se ficar detectado compra de banco de dados, seja por WhatsApp, e-mail, etc. Se isso acontecer e não houver nada que justifique esse gasto dentro da prestação de contas do candidato, ou seja, vai ser um gasto ilegal. Vai ser um gasto ilegal, pode dar uma representação por caixa 2, né? Pode dar até perda do registro de candidatura ou do mandato eletivo, tá? Vai poder blogs, redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, sites de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, ou seja, os aplicativos de internet vão poder haver, os candidatos podem fazer, os partidos podem fazer para melhor se comunicar com o eleitorado, e o conteúdo deve ser gerado, editado pelos candidatos, partidos políticos ou coligações, sem contratação de disparo em massa de conteúdo. Estamos vendo o que está acontecendo no TSE agora, pode ser que nós tenhamos aí, a partir do que foi divulgado na semana passada, ações que visem a cassação da chapa presidencial Bolsonaro-Mourão por conta dessas contratações, que são contratações proibidas por lei, mas que fizeram de maneira organizada para beneficiar um candidato A ou B. No caso, é o que já aconteceu na eleição presidencial, mas não vai poder haver sob nenhum aspecto. Se isso for descoberto, pode dar cassação, tá? Vai poder reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet, ou no site, ou no próprio jornal. Impulsionamento de conteúdos nas redes sociais, né, na propaganda eleitoral. Nesse período de propaganda eleitoral, você vai poder, como eu já disse no vídeo anterior, pagar para impulsionar suas postagens, tá? Também, inclusive, não só nas redes sociais, mas em mecanismos de busca na internet, como o Google e Yahoo, né? No AdWords, quem conhece, pode sim o candidato pagar para poder aparecer melhor ali nos mecanismos de busca. Isso também é uma forma de propaganda eleitoral, muito inteligente por sinal. Mas isso tem que ser pago e identificado de maneira inequívoca e contratado pelos candidatos ou pelos partidos políticos ou coligações, ok? E todo impulsionamento, né, uso de ferramentas para ter maior alcance nas redes sociais, enfim, nos sites, deve conter de maneira clara e legível o número de inscrição do CNPJ
e CPF do responsável, CNPJ da candidatura, no caso, e do CPF do responsável pelo impulsionamento, além da expressão propaganda eleitoral. Tá? Não vai poder propaganda eleitoral paga fora impulsionamentos de postagens, manifestações anônimas não vão poder existir, pode ser alvo de ações da Justiça Eleitoral, conteúdo de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicativos da internet com a intenção de falsear a identidade, ou seja, robôs, não vai poder. Impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação da internet, ainda que gratuitas, né, para alterar o teor e a repercussão da propaganda eleitoral, tanto do próprio candidato quanto de terceiros. Né? Muito cuidado, que a fiscalização em relação aos robôs para essa eleição promete ser muito mais rígida do que nas passadas. Propaganda em sites de pessoas jurídicas não vai poder. Propagandas oficiais ou hospedadas por órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta, nem pensar. Venda de cadastro, de banco de dados, não pode nem vender, muito menos comprar, para quem é candidato a partidos políticos. Fake news, muita atenção sobre isso, né? Mas vamos ter vídeo só sobre isso, não vai poder. Né? Virou crime grave. Né? Ofensa à honra ou imagem de candidatos, partidos políticos, peças disfarces de robôs, já falamos aqui, dispara em massa, não vai poder, nem propaganda negativa. Na imprensa escrita, segue os moldes tradicionais, a propaganda paga a partir do dia 27 de setembro e até o dia 13 de novembro. Divulgação de opinião favorável ao candidato também vai poder, desde que não seja matéria paga, seja matéria jornalística. Editais, editoriais de jornais e, enfim, escritos televisivos pode. Tá? Publicação de até 10 anúncios por propaganda eleitoral por jornal em datas diversas para cada candidato. Isso é possível. Tá? Pago. O que não vai poder é que essa publicação exceda 1/8 da página do jornal. Tá? E 1/4 da página de uma revista ou tabloide. Também não vai poder. E deixar de constar no anúncio de forma visível o valor pago por aquela propaganda e a identificação do CNPJ da candidatura, do candidato, enfim, coligação, etc. Material gráfico vai poder também durante o período eleitoral, já falamos aqui, de setembro a novembro. Distribuição de folhetos, adesivos, volantes, que é os santinhos e outros impressos, tranquilo, mesma coisa das eleições passadas, sendo que tem que conter o CNPJ, o CPF do candidato. Não vai poder ter derrame de santinhos e outros impressos no local da votação, isso é boca de urna, é crime da prisão, e que o adesivo ultrapasse meio metro quadrado. Tá? No rádio, na televisão, você vai poder ter a veiculação de entrevistas com o candidato em cenas externas, podendo expor realizações do governo da administração, falhas administrativas, deficiências verificadas em obras de serviço público em geral, atos parlamentares, debates legislativos, mas tem que ter equilíbrio na utilização desse espaço. Se der para um candidato, tem que dar para todos, ou pelo menos para todas as coligações. Tem que procurar ter esse equilíbrio, que isso se chama de paridade de armas, igualdade de oportunidades entre os candidatos. Né? Mas toda vez que isso acontecer, é obrigatório que isso tenha legenda ou libras. Né? E pode também a veiculação de sátiras, charges nos programas humorísticos envolvendo questões de personagens políticos. Não é porque tem eleição que o humorista vai poder deixar de fazer chacota com um político ou com um candidato. Né? Não vai poder propaganda paga, transmissão ao vivo das prévias partidárias, não vai poder, preste bem atenção, só das convenções partidárias, tá? Das convenções partidárias, não vai poder ter transmissão ao vivo, mas ela vai poder acontecer de maneira virtual. E a partir do dia 11 de agosto, veiculação de programa apresentado ou comentado por algum pré-candidato, não pode mais. A partir do dia 17 de setembro, também não vai poder transmissão de imagem de realização de pesquisa ou consulta popular de natureza eleitoral que seja possível identificar o entrevistado ou que haja manipulação de dados. Propaganda política, também não vai poder mais, sob nenhum aspecto. Dar tratamento privilegiado a candidato ao partido político ou coligação. Como eu disse, tem que ser igual. Veiculação e divulgação de filmes, novelas, minissérios ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, exceto em programas jornalísticos ou debates políticos. E divulgação de nome de programa que se refira a candidato escolhido já em convenção, ainda quando esse programa seja antigo. Né? Utilização também de comercial ou propaganda com a intenção de promover marca ou produto que seja associado a algum candidato. Também não vai poder. E propaganda cinematográfica, né? Montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais, não vai poder para essa eleição. No dia da eleição, vai poder tudo que nós falamos aqui, impressos, etc. Tá?
desde que pode haver, o próprio eleitor pode se manifestar silenciosamente através de uma produção sua, por bandeira, broche, disco adesivo ou camisetas, né? E a manutenção da propaganda na internet. Não vai poder, que não vai poder, ainda mais em tempo de pandemia, é o quê? Aglomeração de pessoas, manifestação coletiva ruidosa, abordagem de pessoas na rua, distribuição de qualquer tipo de bem, né? E não seja os impressos eleitorais, tá? As propagandas institucionais, para deixar claro, a partir do dia 16 de agosto, não vai poder mais, sob nenhum aspecto, salvos para tratar de propaganda de coisas que digam respeito à pandemia que nós estamos vivendo, tá? Agora eu quero aproveitar o final desse vídeo, que é um pouquinho mais longo que os outros, para dizer que a desinformação na propaganda eleitoral vai ser completamente combatida. O candidato, partido político, coligação, que publicar fake news na sua propaganda eleitoral pode sofrer punições graves da Justiça Eleitoral. Essa eleição é uma eleição que a fake news ela é crime, e um crime grave, de 2 a 8 anos de prisão. Então, os candidatos e pessoas que trabalham para as candidaturas têm que ter muito cuidado com a produção de fake news, principalmente a maneira que isso vai ser espalhado, porque já existe um entendimento da Justiça Eleitoral com as principais plataformas de divulgação das redes sociais para identificar quem está fazendo isso. Então, muito cuidado, tá? E com esse vídeo nós encerramos aqui sobre o tema propaganda eleitoral. Em breve nós vamos estar aqui no nosso canal com mais informações e preparando você que vai aí acompanhar a eleição de 2020 de perto. Muito obrigado aí pela participação, audiência de vocês. Siga o nosso canal, ative o sininho e participe, deem sugestões. Nós estamos aqui para auxiliar todos que gostam e atuam, militam no direito eleitoral, no processo judicial eleitoral. Um grande abraço a todos e até a próxima.